Gente, pacientes de 60 anos a mais não conseguiram vivenciar na juventude os materiais e métodos que hoje existem na odontologia preventiva. Por isso, o cuidado com a saúde bucal deve ser redobrado e as consultas ao dentista devem ser mais frequentes na terceira idade. Para tirar dúvidas sobre o assunto, vamos conversar com a cirurgiã dentista Alessandra Oldani. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Bom dia, Cleide. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu falei seu aqui nome em casa, certo? Eu falei seu nome certo? Oldani. Oldani. Tá certo. Tá, desculpa então. Doutora, geralmente as pessoas que passam dos 60 anos de idade, como eu disse aí, que não conheceram as novas tecnologias, né? Tem muitas pessoas que estão falando fofo, né? Porque não tiveram aí essa saúde bucal preventiva. Quais os maiores problemas que surgem na cavidade oral dos idosos? Então, como eu sempre digo, Cleide, a saúde começa pela boca. Então, essa prevenção, hoje em dia, que está muito em alta para a parte de idosos, tudo, né? Porque tem sempre ter cuidados, como você disse, fazer a consulta regularmente, porque na parte, quando começa a fazer a medicação, algumas doenças sistêmicas, então acomete muitos problemas no idoso, na cavidade oral. Por exemplo, hiperplasias, que são as gengivas quando ela aumenta de volume, cáries, problemas de falta de salivação. Então, são vários problemas que podem acontecer. Doutora, é verdade que a pessoa que tem um excesso de cálcio no organismo tem também um excesso de cárie? Tem uma ligação? Ou não? Sim, a ligação seria com tártaro. Quando você tem resto de alimento, não tem aquela escovação correta, não passa o fio dental após as refeições, vai sobrando um restinho de alimento, ele vai juntar com a saliva, que é um pouco mais calcificada que o normal, aí forma o tártaro, que são aquelas pedrinhas, né, popularmente dizendo, que gruda nos dentes. E aquilo, ele vai rompendo, né, toda aquela barreira entre a gengiva e o dente, dando problema no osso. Olha que coisa perigosa então, né? E é verdade que a medicação da pressão alta diminui a salivação? É verdade, Cleide. Tem vários medicamentos, por exemplo, da pressão, medicamentos anti-histamínicos, né, como o Claritin, ele vai diminuir a salivação. Então, o que acontece? Com essa diminuição da salivação, pacientes que usam medicamentos que têm diabetes, e durante nosso envelhecimento, nós já vamos perdendo, né, também essa salivação, a gente vai perdendo as papilas gustativas, que são umas papilazinhas que tem sobre a língua. Então, diminui sim a salivação, a medicação, não é mito. E o que a gente faz para controlar essa salivação? Então, o que acontece? Nós temos alguns medicamentos que aumentam a salivação. Então, você tem que fazer o contrário, né? Você toma uma medicação e ajuda com outra. Beber muita água, a alimentação tem que ser regular, tem que passar sempre com o médico para ver essa parte toda sistêmica. Porque parece que se você só não cuidou, não escovou o dente, você vai ter problemas. Não, você vai ter problemas também por algumas doenças sistêmicas. Por exemplo, se você estiver com uma infecção urinária, que é uma doença sistêmica, vai abaixar a sua imunidade. Baixando a sua imunidade, vai acontecer da salivação também ficar mais seca, você ter problemas na escovação e juntar tudo isso, vai dar problema de gengiva, aquela gengiva que sangra, sabe? Aquela gengiva sanguinolenta, chama gengivite. Então, também pode causar esse tipo de problema. E qual que é a melhor forma de reabilitar os pacientes idosos que usam pontes ou dentaduras? Então, os pacientes que já usam essas próteses, né, essas pontes ou dentadura, ou que vão fazer implantes, esses pacientes já têm que ter um cuidado redobrado com a escovação. Voltando na doença sistêmica, um paciente, por exemplo, que ele tem uma artrite, uma artrose, ele já tem uma dificuldade de mobilidade, então ele já não consegue escovar direito os dentes, né, devido à artrose, à movimentação das mãos, ou pacientes que são mais acamados. Então, essa dificuldade já vai causar bastante problemas embaixo das próteses, que a gente chama de hiperplasia. O que é hiperplasia? É um aumento da gengiva.
e causa uma inflamação. Se ele tiver também um emagrecimento muito rápido, conforme vai chegando a idade, a gente vai perdendo mais peso, isso é natural. Então, o que acontece? A prótese vai ficando mais frouxa, ela cai. E essas partes daqui musculares que nós temos, que sustenta, né, com o envelhecimento, a gente vai murchando, né? Vai derretendo com o tempo. Isso é normal, todos nós. E então, a prótese ela vai ficando mais frouxa, ela cai. Então, tem um problema de perda da parte óssea, osteoporose, por exemplo. Quem tem osteoporose vai ter uma perda óssea. Então, a prótese também vai ter mais dificuldade. Então, tem que estar sempre renovando, indo ao dentista, para que essa prótese esteja, assim, alinhadinha. Olha, doutora, a senhora falou aí numa coisa que eu fiquei curiosa. Eu tenho em casa uma pessoa, uma idosa, um idoso que está acamado e vamos supor que eu tirei essa prótese dele, tirei porque afrouxou, como a senhora disse. Como é que eu devo fazer essa limpeza? Como eu devo auxiliar esse acamado? Isso, maravilha. Tem que tirar essa prótese, ela tem que ser higienizada. Tem algumas escovas próprias para próteses. Elas são umas escovas grandes, né? Só procurar na farmácia, sempre tem. Essa escova a gente pode escovar com um creme dental, bicarbonato, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Mistura um pouquinho de bicarbonato na água, escova. Tem algumas pastilhas na indústria que também tiram, né, essa salivação, porque tudo que gruda ali na prótese, não só a comida, né, o restinho de alimento, lembra da salivação ácida? Se ele tem uma salivação ácida, aquele resto de alimento que fica na prótese também forma tártaro. Ele não forma só nos dentes naturais, né? Ele também forma nos dentes artificiais. Então, precisa que a cuidadora, né, o familiar, faça essa escovação sempre após as refeições. E não é melhor deixar esse acamado sem essa prótese, não? Ou ele tem que usá-la? Então, vai depender do tipo de enfermidade que ele tem. Porque se ele fica sem a prótese, ele não consegue mastigar. Então, assim, se ele vai ter que ter uma alimentação mais pastosa. Então, aquela velha história, né, que eu falo, a saúde começa pela boca. Se ele não tem uma boa mastigação, ele vai ter um problema articular. Porque o nosso crânio, a nossa cabeça é um osso fixo. E essa parte da mandíbula é um osso solto. E ele é preso na cabeça só por uma articulação, que chama temporomandibular, né? Então, essa articulação é o que comanda a mastigação, a gente falar, tudo. Então, se ele está edêntulo, sem a prótese, sem dente, ele não vai ter uma mastigação correta. Essa dimensão vertical que a gente tem entre o nariz e a boca, os dentes sustenta. A partir do momento que você tira os dentes, isso murcha. Então, você vai bater gengiva com gengiva. Então, você não consegue morder nada muito quente, porque pode queimar, não consegue comer nada que tenha uma casquinha de pão, que pode formar uma feridinha, aí forma uma aftazinha, ele já não consegue comer direito. Então, você pode causar outros problemas. Se a prótese estiver bem adaptada, é melhor que ela fique. Agora, se é um paciente que ele tem problemas de refluxo, um problema com mais dificuldade na parte neurológica, então a prótese vai ser difícil ficar na boca, né? Ele vai poder ficar, mas na hora da alimentação ele pode engasgar. Mas aí o médico já vai prescrever uma alimentação, uma dieta mais pastosa, mais líquida, alguma coisa assim. Então, doutora, o ideal é que se essa prótese ela já não está encaixando bem, é melhor fazer outra? Fazer outra, sim. Por isso que sempre tem que estar renovando para deixá-la redondinha, perfeita. Essa prótese ela pode ser feita uma nova, mas nós temos recursos também que chama reembasamento, que faz um molde e aumenta por dentro essa prótese e ela encaixa bem, como se fosse um ajuste, né? Então, é uma coisa rápida, imediata, para quem não pode ficar indo ao dentista, porque a prótese demora, você tem que ir várias vezes, né? Tem que provar, escolher dente. Então, esse reembasamento, ele é um fator rápido que você resolve o problema de um paciente acamado. Não precisa nem o paciente ir várias vezes, ele vai uma vez só, molda. Tem o home care, né? Nós temos dentistas que fazem a parte home care, tem dentistas especialistas, né? Temos os geriatras médicos e o gerontólogo, que é o que cuida dessa parte da dentição de idosos. Eu estou falando sobre isso e querendo falar mais sobre esse assunto, porque ontem foi o Dia dos Idosos, dos avós, né? Dos avós.
E eu fiz uma abertura aqui falando do abandono de muitos avós. Então, eu acho importante a gente falar disso, porque tem muita gente que nunca se atentou. Uma pessoa que está cuidando de algum idoso, cuidando do avô e de uma avó, nunca se atentaram para a importância da escovação, dessa prótese que não está bem encaixada. Achei muito relevante tudo isso que a gente está conversando agora. Agora, outro assunto que eu quero saber é a questão do implante. Até que idade a pessoa pode fazer implante? Porque às vezes a pessoa está aí com 65 anos e resolveu, não, agora eu quero ter uma boca linda. Tem que ter, mas é possível? Não é possível? Como é que é avaliado isso? É possível, sim. A nossa avaliação é feita, depende da saúde bucal. Tem pessoas com mais de 70 anos que têm todos os dentes na boca, tudo certinho. Teve uma escovação boa na infância, não perdeu dentes, não tem tanto doença sistêmica, porque não é todo idoso que tem pressão alta, que tem diabetes. Tem, por exemplo, a minha mãe, né, ela é idosa, ela tem 80 anos e graças a Deus ela não tem nenhum problema sistêmico, que é uma coisa difícil de acontecer, mas tem pacientes assim. Então, é fácil de tratar. Desde que você tenha uma espessura óssea boa, que caiba um implante, porque o implante ele é um parafuso que a gente perfura, coloca um pino e depois vem uma prótese por cima, né? Um dente artificial. Para colocar esse implante, temos que estar com o sistema imunológico bom, a diabetes compensada, controlada, por causa de sangramento, porque não pode ter muito sangramento, né? Tem pessoas que sangram mais. Essa parte da salivação, que é seca, que chama xerostomia, não pode ter essa doença. Então, tem alguns fatores que a gente vai analisar para ver se a pessoa pode receber o implante ou não. Para isso tem exames, né? Tem um exame que chama tomografia, que nós conseguimos ver os cortes, né? Cada parte do osso, cada pedacinho, se cabe o implante, se perdeu. Se é um paciente que ficou, por exemplo, com muito tempo sem os dentes, sem a prótese, ele perdeu o osso. Aí lá na frente, agora eu quero fazer a minha boca, quero ficar bonitão, porque hoje tem harmonização, né? Eu trabalho com harmonização, então a gente faz preenchimento, não tem idade. Desde que a pessoa esteja saudável, o médico recomendou que está bem, pode fazer tudo. Então, é bem interessante a parte de implante, sim. Hoje temos, Cleide, um implante que você faz 4 ou 5 implantes, faz uma prótese e encaixa ela fixa. Você não precisa mais ter a dentadura, né, que tira e põe. Ela pode ficar fixa, né? Então, tem vários recursos. Olha, eu acho muito interessante. Então, você, vovô, vovó, que está ligada aqui no nosso programa aqui em casa, na TV Pai Eterno, vai fazer uma avaliação. Se você pode, você vai ficar lindão. Existem contradições, assim, para idosos na questão do implante? É contraindicações, Não. aliás. Desculpa. Sim, existe. Para tudo isso, para começar um planejamento, primeira coisa, vamos ver essa parte da saúde. A anestesia, por exemplo, tem anestesias especiais para idosos, para gestantes, que é sem vasoconstritor, né? Que a gente controla. O dentista usa tubetes, que a gente fala, são anestésicos pequenos, né? Que não é tão considerável, é desprezível se usado em pouca quantidade. Então é tudo muito seguro. Vovô, vovó, vá ao dentista, faça seu implante, faça sua prótese nova, investe em você. Mastigue bem, porque você mastigando bem, você vai ter uma alimentação que vai para dentro do seu corpo bem diluída, não vai te dar problema gástrico, não vai ter nenhum problema de estômago. A gente brinca, né? Até para as crianças, eu falo que vem lá na base, né? Eu falo para os meus filhos, mastiga bastante, né? A barriguinha não tem dente, o dente foi feito para isso, para triturar, para deixar os alimentos bem certinho, para ir para a nossa parte, né, gastrointestinal. Para encerrar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O vovô, a vovó que está nos ouvindo em casa, ouviu você falar de uma anestesia pequenininha, remeteu o barulhinho da broquinha e já travou. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa relaxar e ir para a cadeira do dentista? Pode ir com calma. Aquele barulhinho, hoje em dia, já são mais silenciosos. O barulho não sumiu por total, mas são mais silenciosos. A anestesia é tranquila, a gente passa aquela pomadinha antes, conversa com o paciente, deixa ele bem tranquilo e não deixe de tratar. O pior é fugir, não ir e causar problemas maiores no futuro.
Doutora, muito obrigada pela sua participação. Bênçãos do Pai Eterno para você e sua família. Obrigada a você, Cleide, pelo convite. Vou deixar aqui meu Instagram, que é dra.aleodani. Qualquer dúvida que as vovós, os netos, os filhos tenham, pode me procurar. E muito obrigada.